Pessoal, desculpa aí. Acabou a bateria do celular. Eu tô voltando aqui, tá meio escuro. Tá meio escuro aqui. Legal mesmo. Pessoal, desculpa, tá meio... Voltando aqui, tá escuro ainda. Não sei por que tá escuro. Pessoal, volta aí. Acabou a bateria do celular. Acabou a bateria do celular. Volta aí. Me perdoe, acabou a bateria do celular. E o carregador não estava carregando. Me perdoe. Volte aí em nome de Jesus. Tá bom agora? A imagem, o som. Me perdoe, pessoal. Acabou a bateria do celular aqui e o carregador não estava carregando. Mas vamos voltar. Vou esperar o pessoal voltar aí para mim voltar na mensagem. Isso, volta aí. Muita gente, coitado. O pessoal tava tudo aí empolgado. Daqui a pouco, puf, ficou escuro. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos voltando aí. Quando você volta aqui, eu vou esperando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os que amam vão voltar aí a palavra. Deus abençoe. Isso. Me perdoe, pessoal. É que minha esposa tá estudando e ela sempre me dá um auxílio aqui, uma assistência, mas hoje ela tá fazendo prova. Tá bom? Tá estudando lá no quarto lá. E eu tô aqui mandando ver. Isso, glória a Deus. Vai voltando aí. Nós estamos terminando já no versículo 18. Tem sido bênção. 18 e 19. Versículo 18 e 19. Vamos deixar o pessoal entrando aí. Tem muita gente que achou que eu desliguei. Mas aconteceu sem querer, pessoal. Nós estamos no versículo 17, 18 e 19. Amém? Voltou todo mundo aí? Tem mais umas 14 pessoas aí. O Elaine, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Amém? Vai compartilhando aí, pessoal. Pena que depois fica cortado. Quando eu mandar para o YouTube vai ficar cortado, escuro. Vai recomeçar novamente. Mas aí a gente coloca aí. Obrigado, Ceci. Deus abençoe. Seu Sebastião, Deus abençoe. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos voltar lá então. Vamos finalizar o versículo 17. Olha só que coisa interessante o versículo 17. Pois disso estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, segue nu. Além de Jesus chamar a atenção dessa igreja de Laodiceia. Oh glória, Ceci. Além de Jesus chamar a atenção dessa igreja, ainda pior. Aquela igreja estava doente. Entenda isso. Aquela igreja estava doente. E doente por quê? Em achar que tudo estava bem. Quando você, na sua caminhada cristã, quando tudo estiver bem tranquilo, quando tudo você achar que está bem, ore a Deus e peça para o Senhor te mostrar aonde você se acomodou, o que você precisa fazer, de que maneira você precisa fazer, de que forma você precisa fazer, para que você não caia, vamos dizer, para que você não caia na rotina, mas para que você crie em você um espírito reto. Quem tem que criar é Deus. O salmista disse isso, Salmo 51.
Cria em mim um espírito reto, amém? Um espírito inabalável, um espírito firme. Então assim, aquela igreja era uma igreja doente, e ela achava que tudo estava bem, e que não precisava de médico, e que não precisava de remédio, porque ela estava abastada de tudo, ela tinha tudo, então eles achavam que tinham tudo. Por isso Jesus afirmou para eles que eles estavam doentes. Assim como diz lá no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Se você puder abrir aí Marcos 2, 17, você vai ver que Jesus falou para eles aquilo que ele deixou escrito no Marcos capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, ó: Tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores. Então, ou seja, aquela igreja, ela estava doente. Aquela igreja estava passando por sérios problemas de uma doença espiritual. E a doença espiritual deles não era uma cura de um remédio simples. Eles tinham que se arrepender. Então, ou seja, havia necessidade de uma cura para aquela igreja. Porque eles precisavam de médico. Eles precisavam de ser curados. Eles precisavam de ser lapidados pelo Senhor. Então Jesus falou com ele. Ou seja, eles só se beneficiavam da graça de Deus. E eles não, vamos dizer, eles não colocavam em prática aquilo que eles aprendiam. Então, às vezes, a bênção da graça de Deus, ela faz nos reconhecer que precisamos caminhar em arrependimento e andar na graça da salvação. Mas os laodicenses, além de contaminados por coisas exteriores, os laodicenses sofriam com crises de ausência de realidade. Ou seja, eles não tinham encontro com a realidade. Eles tinham encontro com aquilo que era fantasioso, fictício. E se nós não tomarmos cuidado da nossa vida espiritual, se nós não tomarmos cuidado da nossa vida com Cristo, nós podemos cair na rotina, nós podemos cair nas mesmas coisas que esses homens viviam. Nós podemos cair nas mesmas rotinas e vivemos crises da realidade. E vivemos crise de coisas que nós estamos vivendo, enfrentando, e achamos isso tudo normal. Amém? Nós não somos como o mundo. Nós somos chamados para ser diferente. Jesus te chamou para você ser o sal da terra. Jesus te chamou para você ser a luz deste mundo. Então, ou seja, eles precisavam entender que a realidade deles era diferente. O pior que quando nós olhamos para uma passagem sobre Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 20 e 21. Se você puder ir, Juízes capítulo 16, Sansão também viveu a mesma coisa. Se você parar para pensar na estrutura que Sansão ele tinha, na qualificação que Sansão tinha, se você parar para raciocinar naquilo que Sansão estava vivendo, Sansão estava brincando com o poder. Sansão estava brincando com a força do Espírito Santo, até que o Espírito Santo saiu dele, se retirou de Sansão. Então, quando nós vivemos uma crise de realidade, uma crise de identidade, porque Sansão passou a viver uma crise de identidade em Cristo, em Deus, e essa crise fez com que Sansão achou que estava com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, mas Sansão não estava com mais o Espírito de Deus. E ao olharmos para esse texto, nós vemos essa crise que Sansão estava enfrentando. Porque quando chegou o dia mau de Sansão, quando chegou o dia mau, ele foi vencido. E as forças que ele tinha, só no último dia da sua vida que Sansão pôde se expor novamente com uma segunda oportunidade. Porque Sansão ficou cego. Olha como a Bíblia é linda, ela não contradiz. Então gritou Sansão em Juízes capítulo 16, 20 e 21. Os filisteus vieram. Então Dalila gritou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ela pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles.
Olha só, e ele já tinha perdido as suas forças, porque o seu cabelo já tinha sido cortado, porque ele já tinha revelado o seu segredo, porque ele já tinha falado demais, ele já tinha exposto demais a sua situação e a sua vida. Olha só que coisa interessante. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Então Deus já havia deixado Sansão. Escute bem, tem pessoas que estão sendo movidas pela carne, que Deus já deixou de estar com ela. Lembra de Saul? Saul, quando foi fazer algo que não era para ele fazer, Saul que foi tomar a direção daquilo que não era para ele tomar, Saul tomou uma posição de sacerdote, de líder, que não era para ele ter tomado. Lembra disso? Então, pois bem, nós vemos Sansão na mesma posição. Então, quando gritou, ele falou: agora eu vou derrotar os filisteus. Agora eu sou uma pessoa forte, eu estou bem, eu estou capacitada, eu estou bem instruída, agora eu vou derrotar. E Sansão estava brincando com o pecado há muito tempo. Então nós sabemos que quando brincamos com o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, ou seja, o problema não era o pecado que Sansão vivia. O problema foi as consequências que Sansão obteve após o pecado de rebeldia, até contra Deus. Então ele tocou em animal morto que não era para ele ter tocado. Então ele participou de casamento com mulheres estranhas que não era para ele ter casado. Não era para ele ter cortado, permitido revelar o segredo dele de cortar o cabelo. Então Sansão foi dando sinais da sua fraqueza. Quando nós estamos para abandonar a fé, nós damos sinais. Então comece a notar os seus sinais, porque a carne vai inflamar mais do que o espírito vai agir. Então você começa a entender que a carne vai começando a dando sinais de fraqueza. A carne vai começando dando sinais de coisas dessa terra, que ela começa a se apegar mais às coisas da terra, que ela começa a se apaixonar mais pelas coisas da terra. É isso que essa igreja vivia. Elas achavam que estava forte, mas estavam perdidas. Até o ponto que os filisteus capturaram Sansão, furaram os seus olhos. Para ele não tinha mais jeito. Levaram para Gaza, onde o prenderam em 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Ou seja, uma crise de ausência da realidade que ele estava vivendo. São curadas com as medidas da fé. De que maneira eu curo? Com medidas da fé. Então existia uma crise muito grande dentro de Sansão. Existia uma crise muito grande, porque ele achava que tudo estava bem, mas não estava. Em nome de Jesus eu quero te dar um alerta hoje. Começa a analisar a tua vida. Começa a analisar a tua caminhada com Cristo. Começa a analisar o teu chamado com Deus. Começa a analisar os propósitos que você tem vivido com Deus. Começa a analisar a tua caminhada cristã. Começa a analisar coisas que você não fazia há muitos anos e você passou a fazer. Coisas que você tinha deixado para trás, a sua velha natureza, e você voltou a fazer. Começa a analisar, porque isso são sinais que às vezes você não está entendendo a realidade que você está enfrentando. É igual um rico. Às vezes ele perde tudo, os bens, o dinheiro, mas ele nunca perde a pose. Às vezes ele está vivendo numa casa pequena, mas ele se acha ainda que está vivendo em uma mansão. Às vezes ele está vivendo em uma casa pequena e acha que está rico. Às vezes ele come uma coisa arrotando outra. Então Sansão estava desse jeito. Então, ou seja, Sansão estava vivendo uma crise existencial, uma crise de realidade. E essa realidade só é curada pela medida da fé. Essa realidade só é curada quando a pessoa entende que Deus, Ele precisa habitar e fazer a obra por completo. Amém? Então ele precisa entender que Jesus precisa entrar por completo e trazer a cura. Então eu vejo uma falta de utilidade, a carência de imunidade que contaminou aqueles crentes. Ou seja, eles não eram imunes. Eles não eram imunes àquilo que eles estavam vivendo. Então tinha uma carência de imunidade que fez com que eles se contaminassem. Então, ou seja, em nome de Jesus, começa a imunizar a sua vida espiritual, através da palavra, através de oração, através da leitura, através do jejum, através da entrega, amém?
Comece a imunizar a sua vida espiritual. Se você vê que tem algum desejo que você tinha anteriormente, quando você não era convertido a Cristo, voltando e ganhando força e tendo desejo dentro de você, começa a lutar contra esse sentimento. Começa a lutar contra esse desejo. Começa a lutar contra essa vontade. Se é a vontade de beber, se é a vontade de usar droga, se é a vontade de sair, se é a vontade de fazer coisas desordenadas, se é a vontade de você praticar a maldade, se é a vontade de matar, se é a vontade de desejar o mal, se é a vontade de sumir, se é a vontade de fazer qualquer coisa que você tinha anteriormente em sua vida como uma coisa, uma prática normal, em nome de Jesus, comece a lutar contra esse sentimento. Eu estou falando com pessoas e eu tenho certeza que o Espírito Santo está te ministrando agora. Porque o Espírito Santo está falando com pessoas agora e dizendo para elas, é chegado o tempo da cura. Cuidado com esses sentimentos que têm voltado do passado. Esse sentimento que às vezes você ficava com um, com o outro, esse sentimento que você tinha lá atrás, em nome de Jesus, comece a lutar e repreender, porque esse sentimento quer fazer com que você se perca na fé. Às vezes aquilo que parece ser bobo agora, lá atrás, foi uma grande arma para te prender no mundo. Aquilo que parece ser inútil agora na sua vida, talvez ele tenha ganhado força, porque às vezes você está alimentando de uma maneira. Às vezes você tem alimentado sentimentos em pessoas. Às vezes você tem alimentado esperança em pessoas do seu passado. Pessoas que não fazem mais parte do seu convívio. Pessoas que não fazem mais parte da sua história. E que você começou a trilhar um novo caminho. Às vezes você está com saudade do passado e às vezes você mesmo se indaga, eu era tão feliz. Mentira, você não era feliz. Simplesmente você está fazendo uma comparação com o seu tempo atual, com a sua atitude atual. Você está fazendo uma comparação com as coisas atuais. Então Deus está dizendo para você, as coisas velhas que se passaram, eis que tudo se faz novo na sua vida. Então, ou seja, entenda que nós não estamos imunes a isso, nem eu, nem você. Amém? Aqueles crentes que têm uma ausência de realidade, pessoas que têm uma ausência da realidade que ela está enfrentando e acham que tudo está bem. Nós temos que a cada dia voltar ao primeiro amor, voltar à prática das boas e verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, voltar a viver os frutos do Espírito na nossa história, para nós sermos frutíferos na presença do Senhor, para deixarmos de sermos pessoas infrutíferas, para deixarmos de sermos pessoas que vivem apenas de aparência. Crentes que nadam só no raso. Crentes que nadam só apenas em águas rasas. Deus quer te levar para a profundidade do coração dele. O Espírito Santo conhece as profundidades de Deus. Então é tempo de você começar a invocar pelo Espírito Santo para que ele faça parte da sua vida. Amém? Para que ele faça parte da sua história. Para que ele faça parte do seu chamado. Eu só tenho 5 minutos aqui para terminar, eu vou correr. Amém? Então, ou seja, a igreja é um indivíduo. A igreja sou eu e é você. Então esse indivíduo precisa ser curado por Deus. Esse indivíduo precisa ser curado. Porque muitas das vezes vivemos a cegueira espiritual. Vivemos a cegueira espiritual de não podermos enxergar as verdades que Cristo tem falado. Meu irmão, o Evangelho, como eu falei no início, ele vem muitas das vezes para nos confrontar. Entenda que o pecado é ótimo, bom para a carne, mas ele traz um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Ele traz um prejuízo muito grande para as nossas almas. Ele traz um prejuízo muito grande para a nossa comunhão com Deus. A Bíblia fala, e eu vou repetir, assim como você, eu luto contra o pecado. Assim como você, eu sou tentado. E muitas das vezes nós somos tentados naquilo que desejamos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos vencer os desejos do passado para vivermos as realidades do futuro que Deus tem para a nossa vida. Às vezes você está ainda, às vezes, no mesmo nível ainda do passado. É tempo de você avançar em Deus. Avance em Deus. Para de procurar culpados.
para de colocar culpa nas pessoas, assuma sua posição em Cristo Jesus, assuma sua autoridade em Cristo Jesus, assuma o seu chamado em Cristo Jesus e pare de procurar culpados em nome de Jesus Cristo. Amém? Pare de procurar culpados. Glória a Deus, Gabi. Pare. Igreja, pare de procurar culpados. Está na hora de nós assumirmos o nosso papel. Senhor, eu errei. Senhor, eu tenho falhado com o Senhor. Eu tenho estado em falta. Dobre os seus joelhos nessa noite quando você for orar. Senhor, eu tenho estado em falta. Eu tenho procurado defeitos, problemas nas pessoas, mas eu sou a pessoa que precisa muito mais ser restaurada pelo Senhor, ser curada. Eu estou doente espiritualmente e eu preciso desse remédio para minha alma. Eu preciso desse remédio para minha vida. Não há mais nada mais trágico para uma igreja, e aí eu vou falar com a liderança da igreja, do que uma igreja com a liderança soberba, do que uma liderança arrogante que se acha acima de tudo, até de Deus, se acha acima de uma providência divina, querendo ser Deus. E nós somos chamados como homens, para exercer o chamado como homens, para pastorear a homens e mulheres de Deus. Amém? Então nós não somos deuses. Então, como liderança, nós não podemos se colocar na posição de Deus para reagir como Deus, para reagir como o Senhor. Não, o Senhor, ele age diferente. Amém? Então nós somos aqui homens para ser pastoreados pela própria palavra e para pastorear o rebanho de Deus. Então nós temos que viver essa providência divina de Deus. Porque aquela igreja vivia um mundo de fantasias, porque vivia um mundo de Alice no País das Maravilhas, vivia num lugar onde a prosperidade reinava. Ele levou a Laodiceia a um terrível e doente orgulho que levava e considerava os seus vestidos e as suas vestes alinhados. Ou seja, o orgulho levou aquela igreja à perdição e à perca de muitas coisas. Então o orgulho, tanto para a igreja como para a liderança que cuidava da igreja, eles não enxergavam que precisavam de uma cura espiritual. Eles não enxergavam que a vida deles estavam paradas, estacionadas. Eles não enxergavam que eles precisavam curar e ser curados. Eles não enxergavam que precisavam ser restaurados. Eles não enxergavam. Amém? Então, ou seja, isso fez com que eles espiritualmente estivessem empobrecidos e nus. Que condição que eles viveram, que primeiramente foi necessário Jesus chamar a atenção. Foi necessário que o pastor dos pastores apontasse o pecado. Foi necessário que os pastores dos pastores apontasse o erro, apontasse a falha. Então, ou seja, era uma igreja que tinha que tomar uma posição de sair do comodismo e viver uma renúncia, e que renúncia era do egocentrismo, do eu sou melhor, eu sou maior. Era uma igreja que precisava rejeitar o mundo, como Noé rejeitou, como Abraão rejeitou, como diz em Hebreus 11, 7 e 10. Era uma igreja que precisava disso, abandonar o pecado, como José e Daniel. Lembra de José? José, ele vivia no palácio, mas ele não era como o faraó, amém? Ele não era como aquele rei poderoso, porque ele trilhou um processo, e a nossa vida, ela é feita de processos. Então nós não podemos passar os processos da nossa vida sem adquirir experiências. Então nós não podemos pular etapas da nossa vida. Nós não podemos pular etapas dos processos de Deus em nossa vida. Amém? Então, ou seja, e aquela igreja precisava o quê? Abrir mão de amar o mundo. E abrir mão de seguir dois caminhos. Então não tem como você agradar a Deus e agradar aos homens. Ou seja, eles amavam a Mamon, que é o Deus das riquezas, que diz, os historiadores, a história, o mundo espiritual, Mamon é o Deus das riquezas. Então eles amavam mais a Mamon do que a Deus. Amavam mais o dinheiro, os status. Tem gente que vive de status. Tem gente que nem tudo que ela posta no Face é aquilo que ela vive.
Às vezes ela mente para ela mesma. Às vezes ela tem um momento de alegria. Você vê muitos youtubers, pessoas famosas, tem um momento. E esses dias eu estava assistindo uma pessoa assim, famosa, que ela estava sendo atacada. Por quê? Na frente das câmeras ela age de uma forma. Por trás das câmeras ela é outra. Assim eu quero falar para você em nome de Jesus, que nós, eu falo de mim, não podemos viver uma vida, nem tudo que você vê no Face, nem tudo que você vê no Instagram, nem tudo que você vê no YouTube, é aquilo que a pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa está vivendo longe de uma realidade, mas ela posta para provar e mostrar para as pessoas que ela está bem. Para quem que a pessoa tem que provar? Para ninguém. Você não precisa provar para ninguém que você está bem. Você não precisa provar para ninguém que você está feliz. Você não precisa provar para ninguém que você está boa. Você não precisa provar para ninguém as coisas que Deus tem feito na sua vida. Você não precisa provar para ninguém. Nós precisamos viver uma verdade. Nós precisamos viver uma realidade. Então eu entendo que essa igreja estava passando por momentos difíceis. Então foi necessário que o pastor tirasse a nudez, mostrasse para eles a nudez, mostrasse para eles a pobreza e a cegueira. Então aqui eu quero falar para você, Jesus ele chamou aquela igreja, ele disse assim, aconselho, versículo 18, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Olha só que coisa interessante. Jesus estava aconselhando. E esse é o conselho que Deus está dando para nós nessa noite. Esse é o conselho que Deus está te dando e dando para mim. Jesus falou para eles assim, vocês têm ouro aí. E o ouro de vocês não é puro como o meu ouro. Vocês têm coisa boa aí. Mas eu quero dizer para você, compre de mim ouro. Compre o meu ouro é puro. Ele é refinado pelo fogo. Você sabe que para o ouro ele ganhar uma grande importância, você sabe que para o ouro ganhar uma grande notoriedade, sabe que para o ouro aparecer, quanto mais ele é colocado no calor do fogo, quanto mais o ourives, mais ele coloca o ouro no fogo, quanto mais é aquecido, quanto mais o fogo está alto, mais aparece o brilho daquele ouro. Mais aparece a perfeição daquele ouro. Assim somos nós na presença de Deus. Às vezes nós somos provados no fogo. Às vezes nós somos colocados no fogo para que Deus possa ver em nós o ouro que existe. Para que Deus possa olhar em nós o ouro que existe dentro de nós. Você sabia que em Eclesiastes Deus disse assim, ó, eu escondi dentro de vocês a eternidade. Essa eternidade é um ouro para nós. A Bíblia fala muito de ouro em Apocalipse. Porque esse ouro é onde a traça e a ferrugem não corrói. E aonde ninguém escava para roubar. Então ele está dizendo, é necessário que vocês comprem o ouro das minhas mãos para te enriqueceres. E essa riqueza não era uma riqueza financeira. Porque aqueles cristãos se orgulhavam de suas riquezas financeiras, sua grande indústria textil, e de um famoso colírio que fabricava naquela região. Jesus estava falando para eles assim, ó, o que vocês têm não é nada. O que vocês vivem não é nada. O que vocês acham que é grande, para vocês não é nada. O que eu tenho para vocês é muito mais. O que eu tenho para vocês é glorioso. Jesus estava dizendo, é necessário que você adquira os valores espirituais. Jesus estava dizendo para ele, é necessário você ter os valores espirituais. Vocês estão preocupados com os valores terrenos, mas eu tenho os valores espirituais que você precisa. Eu aconselho para que você compre. Então quando você vai no Aurélio e define valores como sendo as normas, princípios, você vai entender que no Aurélio os padrões sociais aceitos ou mantidos por indivíduos ou classes e sociedade. Então, ou seja, isso quer dizer no Aurélio que é uma definição de valores. A pessoa precisa ter valores para se apresentar. Mas aí Jesus está dizendo lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Abre aí, olha que coisa linda.
capítulo 6, versículo 19 ao 20. Aleluia. Eu já estou finalizando. Ele diz assim, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa, aleluia. Então o que eu quero dizer para você, não acumule coisas terrenas, comece a acumular coisas espirituais e celestiais. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, porque no versículo 18 ele também fala de vestes. Compre também roupas brancas para que não se envergonhem da sua nudez. Então, ou seja, ele estava dizendo, vocês estão nus, vocês precisam de vestes resplandecentes, vocês precisam de vestes. E que vestes são as vestes para a nossa salvação? Vestes para ser produzida com justiça. Amém? Isaías 61, 10. Abre aí. Isaías 61, 10 diz assim, ó. Isaías 61, 10. Regozijai-me-ei muito no Senhor. A alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que coisa linda. Ele diz, regozijai, alegre muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. E é isso que Deus quer fazer conosco. Quer nos vestir com vestes de salvação. Quer te vestir com vestes de salvação. Vestes essas que são espirituais. E o que são vestes? São hábitos, são práticas, são santificação, são coisas pautadas e alicerçadas nas escrituras. Vestes de salvação. Vestes de salvação Deus quer nos dar. E aí, por que ele fala de colírio? Porque ele quer que você tenha visões, que você almeje visões espirituais. Está na hora de você começar a almejar as visões espirituais. Comece a orar a Deus para que Ele te dê visões, para que Ele te dê revelações. Comece a pedir ao Senhor visões do futuro, do reino. Eu quero te dizer uma coisa. Tem pessoas que estão me assistindo que já viram e já tiveram experiências com o arrebatamento. Então começa a pedir para Deus, Deus, me mostre sobre o arrebatamento. Você vai ver coisas desesperadoras no momento, mas Deus quer com isso mostrar para você continuar firme, continuar valente, continuar corajoso, se encorajar pela palavra, crescer na palavra, amadurecer pela palavra, amém? E ter uma mentalidade que volte a sua mente para Cristo. Ele diz, é bom que vocês almejem. Ele falou de vestes, ele falou de roupas, e ele falou de colírio. Colírio para aplicar nos olhos, a fim de que enxerguem. Tem muitas pessoas que não estão enxergando as visões espirituais de Deus. Tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente. Então, ou seja, quando nós pegamos a tradução do que é enxergar, define como visão. Define como uma visão. Então nós temos que voltar a ter visão de uma maneira que possamos compreender qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Precisamos voltar a compreender e perceber as visões que Deus tem para a nossa vida. Você precisa desejar isso. Você precisa colocar os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Você precisa desejar visões espirituais, pois a nossa salvação deverá nos fazer enxergar o mundo com outros olhos, os olhos da fé. Então a sua visão tem que fazer você enxergar. De que maneira? Como diz no livro de Romanos. No livro de Romanos. Não saia da live, porque nós vamos orar no final. Amém? E aí nós vamos finalizar. Eu já estou no finalzinho. Por mim eu prego aqui a noite inteira, mas eu sei que tem pessoas que vão trabalhar. Amém? Então Romanos capítulo 1,
versículo de número 17. Olha que coisa linda. Ele diz assim, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, como nós temos que enxergar as coisas espirituais? Pelos olhos da fé. Como você precisa vigiar pelos olhos da fé? É mesmo, ó, meia-noite. Daqui a pouco a nossa oração das portas inesperadas nós iremos orar. Afinal, tudo que não provém da fé é pecado. Porque aí autoajuda, é confiança. Por isso que você tem que viver pelos olhos da fé. Por isso que Deus precisa, em nome de Jesus, colocar colírio nos nossos olhos nessa noite. Deus precisa colocar colírios nos nossos olhos nessa noite. Deus precisa colocar colírio nos nossos olhos nessa noite. Amém? Devemos enxergar as pessoas com os olhos da graça, com os olhos da compaixão. Precisamos olhar com os olhos da misericórdia de Deus. Porque quem é a obra? São pessoas. Então nós temos que mudar a nossa visão. Mudar a visão com aqueles que moram nas ruas. Mudar a visão com aqueles que estão perdidos. Se você não pode ajudar, ore. Não critique, não julgue. Ah, é um viciado, é um drogado, é um bêbado, é um zero. Ele é uma vida. Ore. Ore, porque o poder da oração do justo tem muitos seus efeitos. E Deus quer que nós enxergamos isso. Então aquela igreja estava rica, em volta dela tinha pessoas morrendo, em volta dela tinha pessoas subtraindo, pessoas morrendo na fé, doentes na fé. Aí eu quero que você entenda isso para que a gente finalize. Como eu vou adquirir os valores espirituais? Como eu vou acumular as virtudes espirituais? Como eu vou almejar as visões espirituais? Aquilo que Jesus disse para nós em Apocalipse 3,19. 3,19, ele diz assim, ó: eu repreendo. Algumas Bíblias dizem, eu corrijo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Como eu vou adquirir os valores espirituais? Como eu vou adquirir as virtudes e como almejar? A primeira coisa é me arrepender. Amém? A primeira coisa é me arrepender. E quando eu me arrependo, eu aceito a misericórdia de Deus, a misericórdia severa, e me curvo diante dele para que ele venha com a sua graça e quebre o orgulho. Não tem aquele louvor? Quebra o meu orgulho, eu quero descer. Então é tempo de Deus quebrar o nosso orgulho. O orgulho de não liberar perdão, o orgulho de não amar o próximo, o orgulho de guardar ressentimentos, o orgulho que mata a nossa fé, o orgulho que destrói a nossa confiança. Amém? Então eu quero, em nome de Jesus Cristo, que nós viemos aprender que o nosso orgulho caia por terra. Talvez você é uma pessoa orgulhosa, talvez você é uma pessoa que guarda vários sentimentos e fala, não vou perdoar porque quem errou foi ele, quem errou foi ela. Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós praticarmos o Evangelho de verdade. Está na hora de nós praticarmos isso. Isso não é um ensinamento positivo. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então está na hora de a gente fazer isso. Primeira coisa, eu me arrepender. Amém? Segunda coisa, abrir a porta do meu coração. Abre a porta do seu coração. Abre. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Então, se você abrir a porta do seu coração, preste atenção que ele diz, eis que estou à porta. Ele está à porta do seu coração. Só que como ele vai entrar se o coração está cheio de coisas? Se o coração está cheio de mágoas? Se o coração está cheio de ódio? Se o coração está cheio de revolta? Ele diz, eis que estou à porta. Ele diz para você, eu estou na porta do seu coração. 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 E se nós prestarmos atenção, é ouvir a voz de Deus. Se eu prestar atenção, ele está querendo dizer, abra os seus olhos.
e veja quem está batendo na porta. Às vezes você abriu a porta para tantas coisas. Às vezes você abriu a porta para uma mentira, abriu a porta para a mágoa, abriu a porta para o rancor, para o ódio. Às vezes você abriu a porta para um sentimento de vingança. Às vezes você abriu a porta para sentimentos de morte. Às vezes você abriu a porta para depressão. Você abriu a porta para um relacionamento proibido. Às vezes você abriu a porta para ser amante ou para um amante. Você abriu a porta para uma pessoa indesejada. Às vezes você abriu a porta para um mau caráter. Às vezes você abriu a porta para uma pessoa que veio, maltratou, feriu seu coração, foi embora. Às vezes você abriu a porta para quem não deveria ter aberto a porta. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E através disso o diabo ele não vem e não bate na porta. Note que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Então Jesus teve uma ação, mas muitas das vezes falta uma reação da nossa parte. Muitas das vezes falta uma reação da sua parte. A sua reação abriu o coração. Ah, pastor, mas sou da religião tal. Talvez você abriu o coração para uma religião. Talvez você abriu o coração para ídolos. Talvez você abriu o coração para ídolos que não falam, que não andam, não se movem. Ídolos que muitas das vezes trouxeram para a sua vida uma estagnação. Talvez você abriu portas para religiões. Mas Jesus está dizendo assim, ó: eu vim em nome de meu Pai. Eu quero abrir a porta para você. Eu quero que você abra, aliás, a porta para mim, para que eu entre. Então ele está te fazendo uma pergunta. E quando ele bate por diversas vezes. Jesus já insistiu na sua vida por tanto tempo, por longos anos. Jesus insistiu na sua vida. Qual é o que me chama mais atenção nesse texto? É que ele diz assim: eis que estou à porta. Alabai de comandai. Rai de cabadara vassoura candalabai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia. Talvez você ouviu tantas vozes. Talvez você ouviu tantas vozes. E você no meio dessas vozes se confundiu e abriu a porta para a voz errada. Talvez você abriu a porta para a pessoa errada. Talvez você abriu a porta para alguém que não deveria abrir. Ele diz: eis que estou na porta ainda. Eis que estou na porta. Eu estou insistindo para entrar. Eu estou insistindo para fazer parte da sua vida. Eu estou insistindo porque eu quero trazer o colírio para abrir os teus olhos. Eu quero trazer o colírio para fazer você enxergar. Eu quero fazer você enxergar o sobrenatural. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero entrar pelas portas do seu coração. Eu quero entrar na calamando comandai. Ele insiste. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abra a sua porta para ele. Ele está falando contigo. Ele está falando. Ele vai encher tua vida, aleluia. Ele vai encher tua alma. Ele vai saciar a tua sede. Ele vai limpar os teus olhos. Ele vai fazer aquilo que é necessário. Ele vai quebrar esse orgulho. Ele vai tirar de dentro de você esse entulho. Deus, ele está dizendo para você: você não é um carro de entulho, você não é um depósito de lixo. É necessário o teu coração abrir para que esse lixo saia, para que esse sentimento de revolta saia, para que esse sentimento de morte saia. Sabe o que eu quero te dizer? Tem gente que sofreu na infância, na adolescência. Tem gente que foi maltratado, ferido no decorrer da sua vida. Mas Deus está dizendo: eu sou a voz verdadeira, estou na porta, estou batendo para entrar. Alabadaia sou. Porque quando ele entra, ele diz: eu sou o rei dos reis. Quando ele entra, ele diz:
que você vai ter direito a ter uma morada na vida eterna. Enche-me. Quando ele entra na sua vida de dentro para fora. Note que ele fala, eis que estou à porta. Ele poderia falar assim, ó, eu estou do lado de fora e aqui do lado de fora eu vou mudar. Note que ele fala assim, ó, eis que estou à porta e quero entrar. Eu bato e quero entrar. Ele quer entrar do lado de dentro. Por quê? A obra começa de dentro para fora. A obra começa de dentro para fora. Por isso que Deus quer tirar esse entulho que foi colocado sobre você. Por isso que Deus quer arrancar essas coisas que foi colocado sobre a tua vida. Porque a obra dele começa de dentro para fora. De dentro para fora. Alai de camandaia sou. Ele falando que chega de aparência. Por que ele bateu na porta? Porque chega de aparência, chega de aparências. É necessário vivermos a obra completa, redentora de Cristo, de dentro para fora. Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir minha voz abrir, entrarei em sua casa e cearei contigo. Há uma ceia de Deus para as nossas vidas. Há uma ceia do Senhor quando você abre a porta. Há uma ceia, porque nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos abrir o coração, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, nós precisamos entrar em comunhão com Deus e andarmos juntos com Ele, porque Ele deseja ceiar, fazer a refeição espiritual, trazer o alimento espiritual. Nós precisamos colocar, interagir a nossa vida, nós precisamos interagir com o Senhor. Nós precisamos interagir, porque só come na sua mesa, só entra na porta da sua casa quem você tem como amigo. E às vezes se decepcionamos, porque abrimos a porta para pessoas erradas entrar dentro de casa. Alabaxoura candalabai. Às vezes abrimos a porta da nossa casa para pessoas, e só pode sentar à mesa quem você tem comunhão. Só pode sentar à mesa. Amém, Thaís? Vai dormir, Deus abençoe. Eu sei que vocês acordam 4 horas da manhã. Deus abençoe. Só pode sentar à mesa com você pessoas que são íntimas de você. A mesa significa comunhão. A mesa significa, lembra do profeta? Amém, nós vamos orar. Lembra do profeta? O profeta Elias. A mulher preparou uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Então, ou seja, ali ele estava dizendo, aqui é um lugar de você ter comunhão. A mesa é lugar de comunhão. Você só chama para almoçar na sua casa quem você tem comunhão, quem você tem amizade. Então Jesus está dizendo, eu quero entrar para nós fazermos uma refeição juntos espiritual, porque eu tenho um banquete para você. Tem banquete de Deus para a sua vida. Aguarde e guarde isso. Tem banquete de Deus. Alabai de comandai. Tem banquete de Deus. Banquete de Deus. O vitorioso, versículo 20. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe sentar comigo no meu trono, assim como o Pai eu venci e me sentarei como meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vitorioso sentará com Cristo, amém? Sentará com Ele no seu trono. Para ser vitorioso, nós temos que ir até o fim. A Bíblia diz, Daniel, tu porém, vai até o fim. É necessário ir até o fim, viu? Você precisa ir até o fim. Não seja como a igreja dos Laodicenses, amém? Não seja morno, seja uma pessoa ou frio ou quente, porque o morno é considerado imprestável para o reino dos céus. Porque o quente cura, o frio refresca, amém? O quente cura, o frio refresca. Mas quem é morno, por causa disso, Deus há de vomitar. Deus há de vomitar. Portanto, não se deixe contaminar por esse mundo. Não permita se enganar pelo seu coração. Não queira deixar com que as coisas do reino se percam. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Nós vamos entrar na oração agora. Estou terminando. O Senhor está à porta e Ele bate, quer entrar. Abre o seu coração. Convida Ele para entrar na sua vida.
Convida ele. Você que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, coloca o teu nome. Pastor, eu quero voltar. Pastor, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Coloca o seu nome. Eu quero começar a orar agora. Eu quero começar a orar agora. Eu quero começar a orar agora, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar e nós vamos finalizar. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, coloque o teu nome, nós vamos orar também. Nós vamos apresentar. Nós vamos apresentar. Me perdoe porque, como apagou, acabou atrasando um pouco aí. Mas em nome de Jesus, que essa palavra abençoe a tua vida. Amém? Então vou orar aqui, em nome de Jesus, por todos vocês. Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos. Eu quero apresentar a vida das minhas irmãs. Meu Deus, eu quero entregar a Liliane Lins, a Leia, a Eliette, o Valmir, o Cauã, a Luara, a Aline, os netos. Eu quero entregar, Senhor, em tuas mãos a irmã obreira Cláudia, a nossa irmã Priscila, a nossa irmã Adelita, a Gabi. Eu quero entregar a Priscila, a família da Priscila Correia, o Rodrigo Silva. Eu quero entregar a vida da Adriana Becaua nas suas mãos. Foi um prazer ter você aqui conosco. Quero entregar a vida da Elisandra, a vida da Renata. Eu quero entregar a vida da amiga da Priscila que está com lúpus, Senhor. Tem misericórdia. Eu apresento a vida da Eloá, do Elinho, da Isabel, a tua saúde e a tua família, pela vida da Luzinete, do Guilherme, pelo seu filho, pela mãe do seu filho, pela saúde da Isabel, pela vida do Henrique, meu pai. Eu quero entregar em suas mãos a Adelita, o Alberto, a Gabi, os teus filhos, os teus netos. Eu quero apresentar a vida em nome de Jesus do Guilherme, meu amigo lá do hospital. Eu quero apresentar a vida da Francisca, da Laudiceia, a sua família, da Cátia Renata, a mãe que tem 2 filhos, está com Covid. Estenda as mãos pela vida da Melly. Meu Deus, eu apresento a vida da Débora, do Charles, da Tiffany, do Isaac, do Denis, da Isabelle, pela família Branches, pela família Comanchi, da Silva. Eu quero entregar em suas mãos a vida, meu Pai, dos teus filhos, Pai. Eu quero entregar a família, o lar. Eu quero entregar, meu Deus, a vida da Fernanda, a família da Adriana, do seu esposo, os seus filhos. Eu quero entregar a vida da Marcela, do Emerson Teres, que está desaparecido, da Rose, a vida da Shura, da sua filha, da sua família, da Rosângela, que está com câncer, a filha da Liliane, meu Deus. Eu quero entregar o Carlos, a Josefa, a Stephanie, o Rafa, a Alice, a família Lopes Soares, a família Carriel. Eu quero entregar, meu Deus, a família dos teus servos. Eu quero apresentar em nome de Jesus Cristo a vida do Robson, da sua família, da Ceci. Eu quero entregar em tuas mãos, meu Deus, a vida da Luzinete, a vida, meu Deus, da Maria, a vida da Viviane, a vida, meu Deus, em nome de Jesus, da sua mãe, da sua irmã Valéria. Eu quero entregar em suas mãos, ó Deus, e pedir que o Senhor guarde, dê livramento pelos filhos Fernanda, Bruno, Carlos, Henrique, Max, Gabriele, pela mãe da Laudiceia, pela saúde dessa senhora. Eu quero entregar em suas mãos e te pedir em nome de Jesus, pela vida da Neuza, Analícia, Adelilson, Edivaldo, Rodrigo, Kaique, pelo esposo Kleber, José Abranches, pelo Tarciso, pela Luciene, prima, que está com Covid, tenho certeza da cura, pela nossa irmã Lourdes, Pai, pela Evelyn, que está fazendo aniversário hoje, meu Deus, pela Luciene Ramalho, que está, meu Deus, com o Covid. Eu quero apresentar em nome de Jesus a Kate Barros, que acabou de entrar. Eu quero entregar em suas mãos, Pai, a mãe do Guilherme, a esposa dele, a Tatiane. Eu quero entregar em suas mãos, Jesus, a vida da Ingrid, a vida da sua família, sua casa. Eu quero entregar em suas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor guarde, para que o Senhor dê livramento,
Que o Senhor entre com cura na vida da família da Vieira, Letícia, que está internada. Ó Deus, estende as mãos e faz a tua obra. Entra com a sua providência. Arabai de comandar a bachéria. A Deus, coloca as suas mãos sobre a vida da Ana Clara. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor entre com a sua providência. Que o Senhor entre, meu Pai, para mudança, para transformação. Meu Deus, que o Senhor entre na vida do José Marques, que está com câncer. Meu Deus, que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida deste homem, meu Pai, pela vida do Inácio, que está com Covid, pela vida do Anderson Lima Marques, meu Deus, eu clamo pela vida desse moço, Pai, que o Senhor estende as mãos sobre a vida, sobre a alma, sobre os pensamentos, sobre o coração dele, Pai. Age, meu Deus, trazendo para a sua presença, fortalecendo, meu Deus, em nome de Jesus, salvando, libertando, entrando com a sua providência. Eu oro nessa noite em nome de Jesus, pelo Cal Correia, pela família, Pai, da Lourdes. Meu Deus, guarda os médicos, guarda os hospitais, os enfermeiros por causa desta doença. Meu Deus, que o Senhor possa pôr as mãos sobre a vida dos médicos, dos enfermeiros. Meu Deus, todos que trabalham em alas hospitalares, pela vida da Carol, pela vida do pastor José, da missionária Cida. Meu Deus, em nome de Jesus, se eles estiverem aí, me chame aí para eles orar junto comigo. Pastor José, me chame aí, ou missionária Cida, para orarmos. Pai, em nome de Jesus, pela Antonieta, pela Bel. Senhor, eu quero pedir, meu Pai, pelo Gustavo, pelo Guilherme, pelo filho da Isabel, o mais novo, pela vida da Gabriela Vilaça, pela vida do Miguelzinho, do Diego. Eu oro, meu Deus, por essa casa, por esse casamento, pela família Leopoldino, pela família Vilaça. Eu oro pelos avós do Miguelzinho. Eu oro pela família, pelo pastor Paulo, pela missionária Caísa, pelo Franklin, pela vida da Sara. Eu oro neste momento em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor possa visitar os pastores, os obreiros de todas as igrejas, meu Pai, que o Senhor possa visitar, Senhor, em nome de Jesus, de todos os ministérios. Cura essa nação, cura os governantes, dando sabedoria, discernimento. Toma a nação em tuas mãos, meu Pai, com braço de ferro. Eu oro, Pai, pedindo em nome de Jesus que venha cura sobre a nação, que venha cura sobre o país, que venha cura sobre a nação. Entra com providência contra essa doença, contra o Covid, meu Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, pelo Gabriel, pelo Guilherme, pela Isabel, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e a tua casa. Você que colocou um copo de água, meu Deus, consagra esse copo de água, que quando essa pessoa beber que está enferma, que ela seja curada. Essas fotografias, peças de roupa que foram colocadas, eu oro em nome de Jesus, assim pelo Emerson Teles e as outras pessoas que aí foram apresentado roupas, peças, meu Pai, fotografias, que o Senhor possa abençoar poderosamente, trazendo a cura, libertação, salvação, transformação. Eu oro para o renovo da nação, eu oro para um avivamento do nosso país, eu oro para um avivamento dentro dos lares, nos casamentos. Eu oro pelos casamentos, eu oro pelas famílias, pelos filhos. Eu oro, meu Deus, pela vida financeira dos teus filhos, e eu abençoo em nome de Jesus. Pela família Bernardo, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Amém, igreja? Levante as suas mãos aí, levante suas mãos. Vou dar a bênção apostólica. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti, e sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima noite. Domingo nós estaremos aqui às 6 horas da noite com uma palavra poderosa ao seu coração, em nome de Jesus. Que todo espírito de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tristeza, que nesse momento caia por terra agora. Se você foi vítima de alguma coisa, de uma obra maligna, caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo mal contra a sua vida e sua família caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, uma ótima noite, em nome de Jesus. Fique com esse louvor. Aleluia! Deus abençoe, uma ótima noite. Compartilhe esse vídeo. Você conhece alguém que não tem Facebook? Nós estamos na página lá, lançando o vídeo lá no YouTube. Então você pode compartilhar lá no YouTube, amém? YouTube, a página Igreja Merve.
Deus abençoe a vida de vocês ricamente em nome de Jesus. Que Ele guarde a sua casa, a sua família. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti. E sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, fique com Deus. Uma ótima noite e um ótimo final de semana. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe Priscila. Deus abençoe a vida de vocês, Gustavo. Deus abençoe, obrigado, Viviane. Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua mãe. Que Deus abençoe a sua casa, sua filha. Em nome de Jesus. Uma ótima noite. Vão com Deus e tenham uma noite abençoadas em nome de Jesus. Enche-me, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Foi bom passar esse tempo com você. E nós crescemos na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Até transbordar. Derrama. Oh, glória. Boa noite. Deus abençoe, pessoal. Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a obreira Cláudia. Oh, aleluia.